Cara, quando não se tem o que discutir o que é sério, quando não se tem uma grande governança, dá nisso, cara. O governo nem começou, o Brasil nem começou, porque isso aqui, o Brasil nisso aqui não começou ainda. Tá tudo emperrado em municípios e estados sobre isso aqui. E os caras ficam mudando foco, e para mudar foco surge o papo até de micropênis, suposto micropênis de filho de presidente. É complicado o Brasil. E não é sobre isso que nós vamos falar aqui no dia de hoje. Nós vamos falar, sim, sobre uma questão importantíssima que foi o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, recuar naquela ideia que, obviamente, foi suada, foi ali no ouvido, esculpida ali no ouvido, obviamente por norte-americanos, de se ter uma base militar dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Vale lembrar para você do outro lado aí que os Estados Unidos já teve uma base militar dentro do Brasil, foi durante a Segunda Guerra Mundial, então vocês sabem o porquê, não preciso ficar falando aqui, porque era necessário naquele momento. No entanto, depois daquilo, o governo americano, depois da Segunda Guerra Mundial, o governo americano tentou estender o prazo para se ter uma base, porque foi previsto por lei o período que teria a base e tudo mais, quis estender por mais 50 anos a base no Brasil. Naquele momento foi totalmente rechaçado e desde então não se tem nenhuma base americana dentro do Brasil e não tem que ter porque é questão de soberania nacional. O que significaria para nós termos, por exemplo, uma base militar dentro do Brasil? Significaria o seguinte, que o Brasil reconheceria que suas forças armadas não dão conta de tomar conta do seu território, dos conflitos em bordas de fronteira, tomar conta das fronteiras, não ter condição diplomática também na esfera diplomática de resolver a situação e também, se for numa briga, de resolver também nos países vizinhos, em volta do Brasil, sobretudo que nós temos hoje uma problemática enorme na Venezuela. Então, obviamente, a gente já sabe perto de onde os Estados Unidos gostaria de colocar uma base militar, sem contar que também os Estados Unidos têm um interesse no Brasil, lá no Maranhão, de colocar uma base para lançar satélites, para lançar foguetes espaciais, porque nós temos ali um dos melhores lugares do mundo, se não o melhor lugar do mundo, com janelas, com condições climáticas para que se lançar objetos, foguetes ao espaço. Então, os Estados Unidos também teria, nesse sentido, também interesse de instalar no Maranhão uma base para isso aí, para poder explorar ou também as questões espaciais. E, obviamente, não haveria transferência de tecnologia antes que alguém comece a pensar que seria bom para o Brasil ter ali essa parceria com o exército americano ou com o governo americano. Bom, o generalato, de uma forma geral, quando o Bolsonaro suspirou essa ideia, que obviamente ficou ali os americanos, bochichando no ouvido, porque está assim com os americanos, e automaticamente o generalato brasileiro, o pessoal que está na ativa, reagiu negativamente a essa ideia, porque seria como você chamar... chamar um cara para poder... um cara mais forte para tomar conta de você. Tipo assim, vamos dar um exemplo melhor, que já foi até dado aí, vou até utilizar um exemplo que já foi dado. É como você, por um general, é como um cara te ameaçar para brigar e você não ter condição de brigar, você chama o seu irmão mais velho, mais forte para poder brigar para você. Seria isso, nessa situação. Seria, então, as Forças Armadas brasileiras, seria o governo brasileiro falando que as Forças Armadas brasileiras não teriam condição de tomar conta das suas bordas de fronteira, de poder tomar conta da soberania nacional em nível de território, de Forças Armadas e assim por diante. Ainda bem que o Bolsonaro recuou, porque isso aí teria traria grandes problemas para o Brasil a nível de não só dessa questão das Forças Armadas, dessa questão de soberania, mas também no processo de chancelaria, de relações internacionais, chancelaria. Você não precisa usar arma, você vai lá, manda um diplomata. Na diplomacia brasileira causaria grandes problemas também a níveis regionais, aqui do Cone Sul das Américas. Sim, porque nós temos aqui a Rússia e a China, que sempre quiseram também fazer... A Rússia, por exemplo, na Venezuela, já está mandando porta-aviões ali com capacidade, por exemplo, de levar mísseis nucleares. E a Rússia sempre quis colocar base militar na Venezuela, o que levaria uma base militar dos norte-americanos aqui no Brasil. Obviamente, a Rússia, no dia seguinte ou um dia antes, está lá
lá na Venezuela uma base militar e ia mudar toda a história aqui do Cone Sul das Américas, que nunca teve uma base militar americana, a não ser durante a Segunda Guerra no Brasil, aqui no Cone Sul das Américas. Vocês podem estar falando aí, mas tem sim americanos, sim, teve tropas e soldados americanos no Paraguai, teve também em outros países também. Aqui na luta contra a Farc, por exemplo, também tem ainda americanos lá, mas nunca com base militar do jeito que se foi colocado e proposto para colocar no Brasil, que é a maior força bélica do Cone Sul das Américas, que tem as suas forças armadas mais bem estruturadas e preparadas, também nessa questão, então, e também tem a tradição de ter a melhor chancelaria, o maior poder também em termos diplomáticos, se bem que nos últimos anos diminuiu muito. Pois bem, pessoal, basicamente isso. Foi sensata a decisão do presidente Bolsonaro nesse recuo, não só por questões de soberania nacional em termos de forças armadas, mas também no campo da diplomacia. Foi acertado a ideia e apaziguou os ânimos e, obviamente, com isso vai ter muito mais harmonia, se é que se pode chamar de harmonia, que nós temos aqui hoje na América do Sul, mas não vai piorar a situação. Tomara que a chancelaria brasileira comece a atuar como historicamente atuou, para poder, inclusive, ajudar a resolver a situação que ocorre hoje na Venezuela, que é muito preocupante nessa questão de paz aqui no Cone Sul das Américas. Um beijo para todo mundo aí, voltamos numa próxima oportunidade.